A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, vou comentar com vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, lição de número 4, uma lição que nós vamos estudar sobre um tema muito importante para os nossos dias. Vamos estudar sobre ética cristã e o aborto. Eu acredito que vai ser muito proveitoso para você, como professor da Escola Bíblica Dominical, poder ministrar na Escola Bíblica aí da sua igreja. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a chegar mais longe, pregando a palavra de Deus e ensinando a Bíblia para o povo de Deus. Também não deixe de deixar aí o seu comentário e, claro, eu vou agradecer você em nome do Senhor Jesus. Se você estiver interessado também pelo material da aula de hoje, você pode deixar aí no seu comentário o seu e-mail, porque na medida do possível eu vou enviar para você o PowerPoint. Se você quiser o arquivo em Word, eu já deixei disponível um linkzinho aí na descrição que você pode clicar e baixar automaticamente. Vou deixar também um comentário para ajudar você com esse link. É só você clicar e já baixar para você poder utilizar na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Eu espero que Deus em Cristo possa usar a sua vida através dessa ministração e que você seja uma bênção para a Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4 do segundo trimestre da CPAD, que fala sobre ética cristã e o aborto. Então vamos que vamos? Vamos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Querido professor, hoje nós vamos estudar sobre um assunto muito importante e atual dos nossos dias. Estamos estudando a lição de número 4, onde vai estudar o tema ética cristã e o aborto. O aborto é um tema atual dos nossos dias, é um tema que está batendo nas nossas portas. E é muito importante esclarecer sobre esse assunto para os seus alunos na Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça de apresentar o texto bíblico da lição, assim como o texto áureo e a verdade prática. Lembre-se que a sua lição possui 3 objetivos específicos, assim como 3 pontos. Procure apresentar os 3 pontos antes da sua ministração, para que você possa dividir o tempo da sua aula. A sua lição vai tratar sobre esse tema. Nós vamos desenvolver em sala de aula hoje um tema importante, ética cristã e o aborto. Nós já estudamos a respeito do tema ética cristã. Agora nós vamos olhar a partir dos padrões cristãos o que é o aborto, o que a Bíblia diz a respeito disso. Precisamos desenvolver muito bem sobre isso. E o que é o aborto? O que é isso? Nós precisamos apresentar isso para os nossos alunos em sala de aula. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. O aborto é um tema que implica a agressão à dignidade humana e também do direito à vida. Em nossos dias, vários movimentos sociais se mostram simpatizantes e a favor da prática do aborto. Acerca desse assunto, a Bíblia nos ensina que Deus é o autor da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E é o Senhor que tem o direito sobre a vida e também sobre a morte, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Dr. Russell Champlin chega a dizer que o assunto é complexo, mas é importante a gente ter noção, a partir dos padrões bíblicos, de algumas diretrizes. É claro que essas diretrizes eu estou deixando disponível para você no material que está aí no link abaixo. É só você anotar e apresentar aos seus alunos. Procurei desenvolver em alguns pontos para você poder apresentar em sala de aula. Primeiro, a vida é um dom de Deus e um feto, um embrião, tem vida. Segundo, a questão do sofrimento. Mesmo que para alguns o aborto não seja um homicídio, mas envolve sofrimento físico para o feto. Terceiro, santidade e a vida. Lembre-se que o feto, mesmo em formação, ele possui vida. Existem algumas exceções amparadas pela lei a respeito do aborto. Algumas exceções que apoiam o aborto. E é claro que a gente vai estudar sobre isso no último ponto da lição. Essas exceções são para os casos de incesto, estupro e também algo que venha a apresentar a morte da mãe.
Nessa lição nós vamos estudar um pouco a respeito do aborto, a respeito desse assunto que está tão latente em nossos dias, e vamos desenvolver isso em 3 pontos. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar exatamente sobre o seguinte assunto: aborto, conceito geral e bíblico. É claro que nesse ponto nós vamos desenvolver em alguns subtópicos que eu vou tratar com vocês aqui em aula. O aborto é a interrupção da gravidez. Parte da sociedade dos nossos dias considera isso como direito da mulher, mas a Bíblia considera isso como um crime, algo que é levantado contra o direito à vida. E o primeiro subtópico da nossa lição vai tratar sobre o conceito geral do aborto. Como nós podemos tratar isso para poder desenvolver com os nossos alunos em sala de aula? Preste atenção e procure apresentar passo a passo para os seus alunos. O aborto vem de 2 palavras latinas: ab, que significa privação, e ortus, que significa nascimento. Juntos, as duas trazem o seguinte significado: privação do nascimento. Assim, a ideia trabalhada exatamente nesse significado é apresentada a partir da interrupção do nascimento de um feto ou de um embrião. Isso é algo inaceitável pela palavra de Deus. E o segundo subtópico do ponto de número 1 vai falar sobre o aborto no contexto legal. O Código de Hammurabi é um código muito antigo, datado de 1800 anos antes de Cristo, perto ali dos dias de Abraão e Moisés. É um código que já condenava o aborto. O Código de Napoleão também já tratava o aborto como um crime. No Código Criminal do Brasil, em 1830, já tratava isso como um crime, algo que era proibido no nosso país. Hoje a legislação brasileira permite o aborto somente em casos de estupro, de morte da mulher e anencefalia. Nos demais casos, ainda é considerado como um crime em nosso país. No entanto, no Congresso Nacional, infelizmente, já existem projetos que tramitam para poder liberar essa prática aqui no Brasil. E aqui você precisa conscientizar o seu aluno na escola bíblica dominical, especialmente agora, próximo das eleições. Nós devemos procurar líderes que possam representar exatamente os nossos pensamentos, que possam literalmente combater esse tipo de práticas e leis que procuram desenvolver o mal à vida, assim como a permissão do aborto no nosso país. O terceiro subtópico do ponto número 1 vai falar sobre o conceito bíblico do aborto. O que a Bíblia fala sobre o aborto? Em Êxodo capítulo 21, versículo 22 a 23, a interrupção do nascimento de uma criança, ou a prática do aborto no Antigo Testamento, já era tratada como um ato criminoso, inaceitável pela lei de Moisés. Êxodo capítulo 20, versículo 13, o 6º mandamento, está escrito que era proibido matar, não matarás. E os intérpretes do Decálogo dos 10 mandamentos entram em consenso em dizer que o aborto também está incluso nessa prática. Assim, quem mata o feto ou o embrião está em pecado, peca contra Deus, está violando o direito à vida. O subtópico de número 4 da nossa lição vai falar sobre o aborto na história da igreja. E aqui nós precisamos ter a noção de como os pais da igreja, de como os nossos heróis na fé, de como os reformadores trataram a respeito desse assunto que está tão latente em nossos dias. O Didaquê, um livro que era conhecido como Ensino dos Apóstolos, que era um livro que não entrou para o cânon sagrado, mas um livro que circulou no primeiro século da história cristã, já considerava a prática do aborto como algo terrível e pecaminoso para com Deus. O apologista Tertuliano, por volta do ano 150, afirmava que a morte do embrião tem o mesmo peso de um assassinato contra uma pessoa já nascida. Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino consideravam o aborto como um pecado terrível contra Deus, a interrupção da vida. Nós percebemos que na própria história da igreja,
Os nossos pais na fé já consideravam esse tipo de prática como uma prática terrível para com Deus. O ponto número 2 da nossa lição, querido professor, vai tratar ainda a respeito desse assunto da seguinte maneira: o embrião e o feto são um ser humano. Fecundação, embrião e feto são os nomes das 3 etapas da gestação. É importante a gente tratar sobre isso no segundo ponto da nossa lição. E o primeiro subtópico do ponto número 2 surge uma pergunta interessante para poder ser desenvolvida com seus alunos. Quando surge a vida? Quando é que exatamente começa a vida? Nós precisamos observar isso em sala de aula e até mesmo levantar essa questão com os nossos alunos para a gente poder entender as diversas opiniões no contexto da escola dominical e apresentar a luz da palavra de Deus para os nossos alunos. Muitos cientistas entram em consciência em dizer que o início da vida se dá na fecundação do espermatozoide como óvulo, formando uma nova célula chamada zigoto. Outros já defendem que o início da vida se dá quando há uma fixação do óvulo fecundado no útero, onde passa a receber agora o nome de embrião, entre o 7º e 10º dia da gestação. Outros já defendem que o início da vida acontece no 14º dia, quando surge então nesse embrião o início do sistema nervoso. E aqui vai entrar exatamente o subtópico de número 2, que vai se encaixar perfeitamente com essa discussão. O que a Bíblia diz sobre o início da vida? E é aqui que você precisa ter noção para explicar para os seus alunos, porque a Bíblia traz respostas magníficas a respeito desses assuntos. Jeremias capítulo 1, versículo 5, a Bíblia ensina que o início da vida se dá na fecundação. Salmo 139, versículo 16, o salmista Davi fala de algo que é maravilhoso, dizendo que os olhos do Senhor o viram ainda informe. E é claro que diante disso a Bíblia está ensinando que o início da vida se dá na união do gameta masculino com o gameta feminino. Essa nova célula ali já é um ser humano e possui a identidade própria, conforme as Escrituras ensinam. E o terceiro subtópico do ponto número 2 vai dar continuidade sobre esse assunto. E o que a igreja ensina sobre isso? Apoiada nas Escrituras, a igreja defende a dignidade humana desde a sua formação. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, ensina que a vida é santa e ela não pode ser violada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, ensina que toda ideologia que seculariza os princípios cristãos deve ser combatida. E, sabiamente, a Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil é contrária a essa medida do aborto. É contrária à medida do aborto que está tentando ser legalizada no nosso país em trâmites políticos. E o terceiro e último tópico da nossa lição vai falar sobre tipos de abortos e as suas implicações éticas. Lembra que no início da lição eu falei sobre algumas exceções que estão sendo tratadas em nossos dias e permitidas até mesmo em lei? É aqui que a gente vai trabalhar isso com os nossos alunos e fazê-los refletir sobre esse assunto. A legislação brasileira autoriza o aborto em 3 casos. A legislação brasileira autoriza o aborto em 3 casos. É importante você até anotar. O primeiro está no primeiro subtópico da sua lição, do ponto número 3. O aborto anencéfalo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal legislou a interrupção da gravidez anencéfala, má formação rara no tubo neural. A principal implicação ética nessa decisão está no descarte de um ser humano por má formação cerebral. Trata-se de uma ideologia racista chamada eugênia, que defende a sobrevivência de seres saudáveis e fortes. Isso nos faz lembrar de práticas bárbaras antigas. Aqueles bebês que nasciam com má formação seriam descartados para a morte no mundo antigo.
uma nítida incoerência de quem defende os direitos humanos e ao mesmo tempo age de modo discriminatório. Nesse requisito, enfatizo as Escrituras para com Deus. Romanos capítulo 2, versículo 11. Lê esse versículo com seus alunos. Para Deus não há acepção de pessoas. E isso quer dizer que mesmo uma criança nascendo com essa dificuldade cerebral, essa criança também é preciosa ao olhar de Deus. Essa criança também é criada pelo próprio Deus. E nós devemos garantir a ela o direito à vida. O segundo subtópico do ponto número 3 também vai tratar a respeito de outra permissão de aborto que está garantida em nosso país. O aborto em caso de estupro. Como não é necessária a comprovação de um crime de estupro e nem a autorização judicial para o aborto, a lei é permissiva e complacente com a permissão da interrupção da gravidez em casos de estupro. E outra questão ética aqui que nós percebemos a respeito disso é que um crime não pode justificar outro crime. Romanos capítulo 12, versículo 21, a Bíblia diz: não te deixes vencer do mal, mas se vence o mal com o bem. É claro que aquela criança que nasceu nessa situação, ela não tem culpa alguma, mas é uma criança que é gerada exatamente com um propósito. É gerada com um propósito divino. Aquela criança que é gerada exatamente em uma situação como essa, não tem culpa alguma. Ela também possui o direito à vida e pode ser um grande instrumento nas mãos de Deus. E o terceiro e último subtópico do ponto número 3 fala sobre o aborto terapêutico. Procura-se justificar clinicamente a interrupção da vida do feto por preservação da vida do adulto, no caso aqui a mãe, exatamente no momento da gestação, se esse aborto levar a risco de vida. Surge mais uma questão ética sobre a escolha de quem deve viver ou não. Tertuliano, em sua obra, em seu livro Apologético, na História da Igreja, ensinava da seguinte maneira: que não havia diferença entre uma pessoa já nascida e uma pessoa em gestação. As duas possuíam vida para com Deus. A Bíblia não afirma, a Bíblia está afirmando que a escolha sobre vida ou morte está nas mãos de Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Filipenses 1, versículo 21 a 24. Nesse caso específico, nesse último ponto, é importante que você, como professor, haja com sabedoria para não provocar uma polêmica muito terrível na sua aula. Então, peça a ajuda do Espírito Santo para poder tratar a respeito desse assunto com educação, com sabedoria e também com habilidade com seus alunos em sala de aula. Procure apresentar aquilo que é a CPAD, que a sua lição está desenvolvendo em aula. E aqui a gente precisa ter prudência a respeito desse assunto. Mas, em último lugar, eu gostaria de falar a respeito do perdão dos pecados. Isso não está na lição. Eu só queria alertar você a apresentar isso para os seus alunos. Para aqueles que praticaram algo como aborto, é importante dizer para essas pessoas que somente o arrependimento e a fé pode restaurá-las a Deus. Esse pecado também é perdoado para com o Senhor. Cristo pode restaurar a vida dessas pessoas espiritualmente. E o arrependimento e a fé são suficientes para aproximá-los de Deus. Eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com essa escola bíblica dominical, que você seja um instrumento na escola bíblica da sua igreja. Lembra que o material está aí no link, é só você clicar e deixar aí o seu comentário também. Deixe seu likezinho, gente. Compartilha nos grupos de Escola Bíblica Dominical. Gente, obrigado pelo seu carinho. Quero mandar um abraço para todo mundo do Brasil. Que Deus possa te abençoar de diversas partes do nosso país, do mundo também, viu? Que Deus possa abençoar até você que está aí no Japão. Um grande abraço e a paz do Senhor. Semana que vem a gente está aqui tratando sobre mais um assunto na Escola Bíblica Dominical para a glória de Deus.